Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A concessionária Enel é multada pelo Procon em mais de 13 milhões de reais por apagão na Grande São Paulo. A empresa tem até o próximo dia 21 para pagar ou recorrer na Justiça. A multa foi aplicada pelo Procon de São Paulo, após a Enel ter deixado milhares de moradores mais de 6 dias sem energia em outubro, na Grande São Paulo. Essa é a terceira penalidade que a empresa recebeu em menos de 12 meses, por má prestação de serviço. Agora, a empresa tem 2 semanas para pagar ou recorrer na Justiça. Em um ano, o estado teve 2 grandes apagões. O primeiro em novembro de 2023, quando moradores de mais de 2 milhões de imóveis ficaram cerca de 6 dias sem energia elétrica. E o segundo, no dia 11 de outubro, quando mais de 3 milhões de residências passaram outros 6 dias no escuro. No primeiro apagão, a Enel já tinha sido multada em 12 milhões e 700 mil. Eles recorreram na Justiça e atualmente está em análise para a emissão da decisão. A concessionária informou que vai seguir investindo para minimizar o impacto no serviço em relação aos eventos climáticos. O vendaval que atingiu a área de concessão da Enel Distribuição, São Paulo em 11 de outubro, causou danos severos na rede elétrica de distribuição. A Enel disse que na mesma noite restabeleceu a energia para quase 1 milhão de clientes. A nota não fez menção à multa aplicada. O estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias. O INMET informou que as chuvas intensas devem atingir mais 14 estados brasileiros. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas intensas, que devem atingir cidades de 15 estados brasileiros, incluindo São Paulo. Os outros estados que serão afetados são Pará, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Piauí, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. De acordo com o Instituto, há estados com alertas amarelo e laranja para o risco de intensas precipitações. A previsão indica a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. O estado de São Paulo continua em alerta para mais temporais nos próximos dias, especialmente a partir desta quinta-feira, quando uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista, aumentando ainda mais o risco de tempestades e alagamentos na Grande São Paulo, além de impactos no interior e litoral. E mesmo com alguns períodos de sol, as pancadas de chuva serão persistentes. Para a cidade de São Paulo, a previsão indica uma tarde abafada, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Existe o risco de chuva moderada a forte em todos os municípios da Grande São Paulo, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. E no Rio de Janeiro, a polícia investiga um novo golpe. O esquema era feito por frentistas de um posto de combustíveis que enganavam os clientes. A polícia do Rio de Janeiro investiga um novo golpe na praça: a troca de óleo nos postos de combustível. Os frentistas simulam problemas nos carros e depois trocam as embalagens dos produtos vendidos por recipientes vazios. Um motorista flagrou o esquema para enganar os clientes em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, a trapaça acontece da seguinte forma: os funcionários jogam água no motor para que suba a fumaça. Em seguida, eles alegam problemas no veículo e oferecem um aditivo com um valor 3 vezes mais alto. Os frentistas fingem que colocam um produto e pedem para o motorista ligar o carro. E é neste momento que eles fazem a troca das embalagens cheias por vazias sem que a vítima perceba. Toda essa engenharia criminosa foi flagrada e os golpistas foram expostos nas redes sociais. Após o vídeo viralizar, agentes da 35DP de Campo Grande foram até o local, recolheram as garrafas e levaram 2 frentistas flagrados no golpe para a delegacia. Eles foram indiciados por estelionato e a polícia tenta identificar novas vítimas dos enganadores. Mais de 8 milhões de pessoas estão obesas no Brasil. A doença aumentou quase 300% em uma década e preocupa especialistas. Dados do Ministério da Saúde indicam que o total de pacientes acompanhados na atenção primária à saúde do SUS passou de 2 milhões e 100 mil em 2014 para 8 milhões e 200 mil no ano passado.
um aumento de 286% em uma década. O número de adultos com sobrepeso no Brasil também está em crescimento. Saltou de 3 milhões e 100 mil pacientes acompanhados para 8 milhões e meio. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal é maior ou igual a 30 quilos pela altura ao quadrado. Já pacientes com sobrepeso são os que têm índice entre 25 e 29,9 quilos pela altura ao quadrado. Na faixa de peso adequado, o índice de massa corporal deve variar entre 18 e 24,9 quilos pela altura ao quadrado. O cálculo é feito dividindo o peso da pessoa pela altura em metros ao quadrado. A obesidade está associada às reduções de atividades físicas cotidianas, como caminhadas, escadas e tarefas domésticas. Além disso, a mudança radical dos hábitos alimentares, com a substituição da alimentação caseira com alimentos da feira por alimentos processados e ultraprocessados de fácil acesso e hipercalóricos, além do uso desmedido de telas, inclusive por crianças, com a redução das brincadeiras infantis e prejuízo de um sono saudável, que também é um fator de agravo na obesidade. A prevenção deve começar principalmente na infância, já que cresce o número de crianças e adolescentes que apresentam o problema e têm uma grande chance de serem adultos com obesidade. A doença também está entre os 2 principais fatores de mortes evitáveis no mundo. A obesidade acarreta uma série de doenças associadas, como diabetes e hipertensão, problemas articulares graves, apneia do sono e as doenças cardiocirculatórias. O governo federal anunciou essa semana que vai criar em aeroportos 20 salas especiais para passageiros autistas e com outras neurodivergências. Além de acolhedores, esses ambientes terão adaptações voltadas a esses passageiros. O programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos foi anunciada pelo governo federal. A ideia é implantar 20 salas especiais para este público até 2026. Todos os anos, cerca de 200 mil passageiros com essas características circulam pelos aeroportos brasileiros. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa quer dar melhores condições não apenas às pessoas com neurodivergências, mas também a seus familiares, além da implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos visuais, táteis e auditivos para promover relaxamento, concentração e bem-estar. Serão também implementadas salas de acomodação com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante momentos de crise. Estão previstas também reavaliações de procedimentos para a melhoria da experiência do passageiro, tanto em voo quanto em solo, e a disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, bem como promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais. E agora um alerta. A frente fria que teve início nesta semana deve trazer chuvas intensas e tempestades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Quem tem problemas respiratórios também deve ficar em alerta. Vamos conferir. Uma frente fria está avançando sobre o Brasil, marcando o início de um período de chuvas intensas e tempestades. A região sul será a primeira a ter os estados da região afetados pela mudança de tempo, que ao longo dos próximos dias atingirá o sudeste e o centro-oeste. As chuvas, tempestades e frentes frias são comuns no período da primavera, devido à transição entre as massas de ar frio do inverno e o calor do verão. Esse contraste térmico é um dos principais fatores que intensifica as frentes frias nesta época do ano. E essa mudança de tempo repentina é a causa de crises alérgicas em pessoas que têm problemas respiratórios. Segundo uma pesquisa feita por um laboratório, 76% dos entrevistados passaram por uma crise alérgica no último mês. E metade afirma que as crises acontecem com muita frequência. Entre os sintomas mais comuns estão nariz escorrendo, congestão nasal, coceiras na garganta, no nariz e no ouvido. O início do período de chuvas vai passar pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.